Hoje o papo é rapidinho, que é um papo entre mim e Marília Parreira, que ela é uma psicóloga especialista em autismo e profissional também de diagnóstico. E a pergunta tem a ver com diagnóstico, porque o que eu tenho percebido é que existem muitos diagnósticos errados, tanto para o sim quanto para o não, de autismo. E aí, isso acontece mesmo, Marília Parreira? Sim, muito diagnóstico errado. A gente vem vendo por aí, né? Eu venho vendo consultório, no meio familiar, amigos aí, adultos que já vêm se identificando, procura profissionais e acaba chegando, né? Voltando, às vezes dando a devolutiva de diagnóstico, do qual eu discordo muitas vezes, porque existe um negocinho, que eu acho que é o negoção, quando não cuidado, quando não valorizado, que chama mascaramento. O mascaramento, ele basicamente é esconder o desconforto, né? E muitas vezes eu vejo que, que vai colocando máscaras, né? A sensação que eu tenho é que é uma máscara em cima da outra, para escondendo características que de desconforto, porque tem como é que fala? Algumas coisas que autorregulam o autista, que ele faz para se regular, e determinados lugares ele não se sente à vontade para se autorregular e acaba colocando mais uma máscara, né? Às vezes já é um lugar desconfortável, e aí eu não me sinto confortável para me autorregular e eu acabo entrando nesse mascaramento. Então eu vejo muitos dos diagnósticos, né, de profissionais que eu tenho vivenciado, não com os profissionais, mas com as pessoas que procuram alguns desses profissionais, não valorizando o mascaramento. Quando eu falo do não valorizar, talvez porque eles não estão tendo acesso a testes, a escalas de mascaramento mesmo. Então não quer dizer que eles não queiram, não quer dizer que eles são ruins. Talvez a metodologia utilizada não é adequada. Isso. E tá. Então por que que esses métodos que têm um grande foco no mascaramento, por que eles são melhores? Aliás, eu já sei por que são melhores. Você já me falou, né, que valoriza essa questão em si. Mas por que não todo mundo usa, então, esses testes que possuem escalas de mascaramento? Então, hoje o mercado é muito voltado, inclusive os médicos, né, recomenda que quem tem que fazer as avaliações, né, aplicação desses testes são neuropsicólogos. Mas não são só os neuropsicólogos que podem aplicar esses testes, essas avaliações. E aí, eu acredito que eles não estão tendo acessos essas escalas que vêm de artigos, né? E muitos desses artigos são artigos australianos, canadenses e com profissionais autistas que estão desenvolvendo, né, uma equipe de profissionais, e dentro dessa equipe geralmente são os. Como é que fala, gente? Não é administradores, mas a palavra que está vindo. Os coordenadores dessas equipes são autistas que estão desenvolvendo essas escalas. Talvez falta de conhecimento, que existem essas outras escalas, porque acaba que existe um checklist, né? De testes que você tem que aplicar para comprovar o autismo, né? E geralmente essas escalas não estão nesse checklist ali.
mas elas são utilizáveis e elas são de valores, principalmente porque são desenvolvidas por pesquisadores autistas. Tá, então deixa eu entender. As escalas que possuem o foco no mascaramento são escalas desenvolvidas por pesquisadores e cientistas autistas. Isso, né? Isso mesmo. Tá. E as demais, que acho que são a maioria, né, que estão no mercado, não tem esse viés. Isso. Por isso os pesquisadores resolveram, então, né, se juntar para trazerem essas escalas, porque cada pessoa sabe de si. Sendo um espectro muito grande e tendo profissionais ali podendo falar sobre eles, sobre as características e vivência deles, fica mais plausível um diagnóstico do que pegar, por exemplo, testes, escalas que não foram desenvolvidas por autistas. Não que elas não sejam eficazes, mas eu tenho optado por aplicar essas escalas, porque eu valorizo muito as características autistas, né? Teve um caso específico, né, que motivou a gente a fazer esse vídeo, que eu acho que é interessante falar, que é o caso de um amigo nosso. Nós não vamos citar o nome, porque nós não temos autorização dele, e só por ele não teria problema algum. A questão são outros 2 profissionais que estão envolvidos no processo de diagnóstico dele. E quando ele, conversando com a gente, assim, né, eu falei, cara, faça as avaliações, porque as suas características são óbvias para mim, né? Eu estou acostumado com isso há muito tempo, de observar características autistas. E o que aconteceu nesse caso, né? Ele foi concordando com tudo que eu fui falando, ele ficou com aquela famosa pulga atrás da orelha. E dentro desse processo de se reconhecer, se redescobrir aí, ele entrou, então, enfim, no processo de diagnóstico. Só que antes de sair o veredicto, ele falou para a gente assim, nossa, a minha neuro está dizendo que a tendência é que eu não seja autista. E o que aconteceu com isso, né? Ele entrou em crise, ele começou a ter até crises existenciais, achando que ele era... qual que era o termo que ele usou? Uma fraude. Conta a história. Eu acho que é até um erro, às vezes, a gente antecipar, né, um possível resultado aí antes de fato acabar as aplicações, e então acho que acabou o início de um erro aí, né? E aí ele entrou numa crise bem considerada, assim, dessa questão mesmo de se sentir uma fraude, porque ele já estava, acho que ele já tinha passado pelo processo do luto, né? Que quando a gente falou com ele, que ele foi aceitando essas características, que foi fazendo, isso foi entendendo e foi fazendo sentido para ele. E aí, quando enfim ele resolveu ir fazer a avaliação dele, o raio-x, né, dele, do funcionamento e tudo, e aí ela falou, né, essa profissional falou que ele poderia não ser autista. E aí o mundo dele caiu. A sensação que eu tenho quando ele relata é que abriu um buraco e ele caiu mesmo. É bom pontuar que a identificação dele com o autismo era tão grande, e a não identificação com os neurotipos era tão grande também, né, que, nossa, realmente eu não faço parte desse mundo, e agora eu me encontrei aqui, porque é aqui que tudo funciona, é aqui que tudo faz sentido. De repente, não, você não tem esse diagnóstico, não está fechado, né? Sim. Mas o feedback... no meio do processo. No final, quase, né? Foi que não teria, né? Então, peraí, se tudo que eu identifiquei está errado, tudo que eu entendi que eu sou não é uma verdade, o que eu sou? Essa que foi a grande questão. Sim. E aí a Marília teve uma ideia, né? A gente tem uma casinha flutuante de pesca, né?
E aí eu queria que você contasse essa história. Sim, aí como seria um ambiente que eu sei que ele estaria mais confortável e que provavelmente ele não estaria com as suas máscaras, porque estaríamos nós, que a gente não deixa de ser o nível de suporte para ele, o Jota principalmente, né, que é um nível de suporte para esse amigo, eu ofereci de aplicar essas escalas nele, né? Eu falei assim, vamos aplicar, você me permite que eu faça isso, né? Bem no estilo neurotípico, né? Invasivo, deixa eu fazer isso. Mas, claro, respeitando, não querendo invadir, né? Tendo todo um cuidado, mesmo tendo uma intimidade, eu tive o cuidado de oferecer para ele essas escalas. E ele topou, quero. E aí, naquele dia específico, ele estava mais rígido, mais tenso. Eu via que ele falava assim, vamos responder agora? Ele fugia, ele organizava outra coisa para fazer. E aí, até que chegou um momento que ele falou assim, agora eu quero responder. E aí eu trouxe a escala tanto o inventário de abrangência de traços autistas, quanto o questionário de camuflagem de traços autistas. Essas são duas escalas que foram desenvolvidas por equipes, e dentro dessas equipes tinham profissionais que eram autistas, pesquisadores e cientistas autistas também. Era uma equipe aproximada de 20 pessoas, especialistas em autistas, e dessas 20, 2 eram autistas, todos PhDs no assunto. E aí, pesquisadores australianos, canadenses, e aí eles se juntaram para desenvolver essas escalas. A escala de abrangência de traços autistas, ela, dentro da subclasse dela, também tem a verificação da camuflagem, né, do mascaramento. E aí, então, eu quis aplicar essas duas, e aí, assim, rapidamente, né, dentro, assim, do ambiente que a gente estava, depois que ele respondeu, eu fiz a leitura das escalas, e falei para ele, olha, essas escalas aqui mostram o quanto você camufla, né? É uma pessoa que poderia passar despercebido se não pudesse realmente, se não tivesse acesso a uma escala de camuflagem mesmo, porque é uma pessoa que tem uma boa comunicação, trabalha com comunicação, então ele tem muitos recursos que mascara para, assim, demais. O que é o mascaramento nesse aspecto? É imitar a forma de agir do neurotípico. Sim. Né? Sim. E ele é um jornalista, eu vejo traços nele, alguns desenhos da forma dele impostar a voz, justamente das pessoas que eu sei que ele gosta. Uhum. Né? Então, como eu consigo... Eu sei das fontes, né? Eu percebo que ele está... Bebeu daquela fonte e está replicando aquela forma de conversar. Isso tem a ver com narração e comentário de jogos esportivos. Né? Sim. É uma forma de copiar. Então, o autista... De mascarar, né? Então, justamente. Sim. E ali... e aí, nesse dia específico, terminando o retrato desse dia, depois que eu fiz a leitura, que eu apresentei para ele, rapidamente, ele voltou a sorrir. Ele começou a brincar, e aí ele relaxou. Foi libertador para ele. O diagnóstico, nós não fizemos, nós não passamos por cima, né? Eu falo nós, nesse caso nem sou eu apenas ajudei a conduzir até a profissional. Mas, assim, não existe sobrepor ao profissional que está trabalhando com ele. Uhum. Né? Isso foi apenas para mostrar para ele realmente ter a consciência, bater o martelo da consciência, né? Independente do que vai chegar.
Mas esse vídeo mostra a nossa preocupação com quase 100% das pessoas que possuem um diagnóstico errado, que vão acreditar nisso. E aí, como é que vão ser as suas vidas? Porque quando você tem um diagnóstico tanto de sim quanto de não, você vai acreditar naquilo e você vai fazer o que com isso? Uma pessoa que, quando o mundo começa a fazer sentido e você tem um diagnóstico de não, então eu vou sim tentar me adequar novamente ao mundo neurotípico, que é o que, se já fazem isso até com quem é autista, imagina com uma pessoa que tem um diagnóstico de não autista. Então ele vai querer se adequar ao mundo e vai viver em sofrimento. Isso que é ruim. Porque num primeiro momento, falando desse amigo específico, num primeiro momento o diagnóstico dele foi de toque, né, de fenótipo ampliado. Só que o fenótipo ampliado, ele não existe um sofrimento físico quando desregulado ou com muitas demandas ali. E ele tem o sofrimento físico. Sim, a questão sensorial. Né? O sensorial, sim, que é o que difere muitas vezes do fenótipo ampliado. O fenótipo não tem esse sofrimento sensorial. O autista tem. O fenótipo ampliado é aquela pessoa que tem quase todas as características autistas, mas não são autistas. Né? Então, o que difere o sofrimento que a Marília está falando agora, que são o transtorno do processamento sensorial. A palavra transtorno me incomoda, porque o transtorno ele é um termo que foi colocado por pessoas neurotípicas, porque ele entende que os autistas têm problemas para viver dentro desse mundo aqui que é o normal, né? Então, se a gente respeitasse mais as questões, as características autistas, se a gente tivesse um olhar mais de neurodivergência, não teria problema algum, né? Saber que tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, a quantidade de luz, temperatura de luz, mais barulho. Então o mundo seria adaptado também para essas pessoas, seria acessibilidade. Mas não é o que acontece. Acontece o quê? O adestramento, né? A pessoa, quando, principalmente mães, né, que começam a descobrir seus filhinhos ali dentro do espectro. Mas antes de você falar dessa parte, Jota, eu fiquei pensando muito aqui na questão do fenótipo ampliado, dessa questão sensorial não ser um sofrimento, a não ser que ele esteja em uma sobrecarga. Por exemplo, eu sou um fenótipo ampliado para o autismo. E quando eu estou em sobrecarga, o meu sensorial fica amplificado. Então, naquele curto período de tempo, o barulho vai me incomodar mais do que o normal, a luz vai me incomodar, mas não chega a dar uma dor de cabeça, dar como se fosse um peso no olho, né? Então, naquele período curto, se eu estiver em sobrecarga, caso eu não esteja em sobrecarga, né, às vezes um dia ali de muitos atendimentos, de muitas atividades, eu posso entrar numa sobrecarga. Mas naquele dia específico, no outro dia eu levanto e sigo a vida tranquilo. O autista, quando entra nesse desregulamento, ele tem mais dificuldade nos próximos dias. Ele não se regula de um dia para o outro. Né? E é por isso que eu te cortei. Mas é isso mesmo. Porque eu fiquei pensando nisso. Mas é isso mesmo. Justamente. Inclusive, eu estava falando sobre qual que era o assunto? Meu TDAH agora deu explodiu. Eu falava... sobre adestramento humano. Eu acho que eu nem vou entrar nesse assunto agora, não, porque isso aqui também dá pano para manga, né? Se já estamos falando de um assunto polêmico aqui, esse aqui é um pouco mais. Então, a gente podia fazer um outro vídeo falando sobre isso. Fica o convite para o vídeo 2 sobre adestramento humano. Vamos lá, porque o adestramento é algo que é indigesto. Isso, porque compromete a qualidade de vida e o desenvolvimento, ao contrário do que se promete. Sim, né? sim. Então, Quando a gente vê relatos de adultos que passaram pelo adestramento na infância, é horrível, dói. Tá bom, então é isso, ficando por aqui. Tchauzinho.